Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 20 de julho de 2025. Zona da morte força russos a não avançar. Putin criou catástrofe humanitária em Donbass. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você verá a verdade. Quero pedir a todos também que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Muito obrigado, conto com vocês. Bom, Zona da morte, os russos não estão conseguindo avançar. Em todo o teatro de operações, não é apenas numa área específica, né? E como é que isso está sendo feito, além do uso da artilharia, né? Artilharia pesada, de obuses, né? De canhões de obuses, né? Os drones que estão sendo fabricados agora muito em grande número. Então a Ucrânia tem muito drone. E por que eles estão investindo tanto em drone? Uma, porque são baratos. Eles são letais. Essas são as principais razões que a Ucrânia está fazendo para resistir ao avanço do exército russo. Isso aconteceu esse ano, ano passado, e acredito que no futuro também. Soldados ucranianos descrevem os corredores, né? Eles têm certos corredores porque eles colocam minas dos lados e com uma grande profundidade, então os russos não conseguem avançar tanto a pé como com blindados, onde estão as minas, que tem minas anticarro, né? Ou seja, contra blindados, e tem minas antipessoal. Então, eles não conseguem avançar, eles têm que ir por determinados corredores. É o que eles estão indo. Então, a Ucrânia, na realidade, acaba direcionando o ataque por onde eles têm que vir, né? E o que acontece? Ele é um corredor, basicamente, e ele fica infestado de drones, né? E um corredor que, pelo menos, tem cerca de 10 quilômetros ambos os lados da linha de contato. Essa é a zona da morte hoje, que quando já sai da concentração, às vezes a Ucrânia não precisa nem saber onde é concentração, mas a 10 quilômetros eles já sabem quando a coluna da Rússia entrou na zona da morte. Aquilo para eles é a zona da morte. A 10 quilômetros antes de eles conseguirem observar as fronteiras, as fortificações ucranianas, né? Então, existem. Os drones são não tripulados, né? Eles são pilotados remotamente, o que dá mais segurança às tropas da Ucrânia, evita um número grande de baixa, e eles estão implantados em toda aquela região, em toda aquela extensão de 10 quilômetros. E o próprio drone, ele identifica, neutraliza alvos rapidamente, né? Então não deixa que esse alvo, seja blindado, sejam forças a pé, progridam para aproximar-se muito das tropas ucranianas. É observado que qualquer veículo de grande porte que opere perto da linha de frente, né, seja um tanque de guerra, caminhões, né, essas caminhonetes que vai com metralhadora, o lançador de mísseis em cima, eles se tornam um alvo real. O que significa que os russos não conseguem mais avançar rapidamente, como eles estavam fazendo em 2022. A partir de 2023 para cá, gradativamente, a Ucrânia mudou as táticas e as estratégias. Então, não importa para onde eles estejam indo ou estejam dirigindo, né? Não importa. O que centraliza, eles têm uma central de transmissões de vídeo. A Ucrânia tem 15 mil equipes de drones militares na linha de frente. Você sabe o que é isso? 15 mil. E eles recebem os vídeos e já vão observando o que está acontecendo, aonde que os russos estão entrando através de drones de reconhecimento. Os comandantes ucranianos afirmam que a Rússia adaptou suas táticas por conta disso. E as suas tropas agora estão atacando, por causa disso que eles mudaram para pequenos grupos de 5 ou 6 pessoas. Antes eram em 2 ou 3, lá em Sumi no começo, não passavam, então eles aumentaram os grupos agora, porque 2 ou 3 não faz nada, mas 5 e 6 também não faz nada contra as tropas ucranianas. E eles têm que vencer esses 10 quilômetros por fora do corredor. Então eles vão em motocicletas, quadriciclos, e vão tentar localizar as posições ucranianas, que eles também não sabem exatamente onde é que estão, né? Além disso, diante das declarações, só um parênteses aqui, de Donald Trump, né, sobre o fornecimento de ajuda militar à Ucrânia, os militares ucranianos poderão continuar lutando e resistindo à Rússia, mesmo que os Estados Unidos não forneçam mais armas.
os militares ucranianos acreditam nisso, porque o sucesso que os drones estão fazendo não deixa os russos avançar. No entanto, esses pequenos grupos que tentam se infiltrar não têm tido sucesso, isso já historicamente, desde que eles começaram a atuar, ou seja, desde o ano passado, desde 24, que basicamente que começou a aumentar isso, a Rússia resolveu. Da mesma maneira, estão sacrificando, porque, vou dizer assim, a Ucrânia tem olhos de lince, só que é do céu, e ela fica olhando onde os russos se movimentam. E ela tem locais de, vamos dizer assim, checkpoints que ela sabe identificar se os russos entraram, passaram por aquele local. E são observados ali constantemente, né? Ou seja, sempre tem uma lente de um drone olhando aquele ponto. E o céu está infestado de drones, tanto de reconhecimento, para fazer essa cobertura total, quanto drones suicidas, drones não suicidas, que lançam granadas, que lançam foguetes, etc. A Ucrânia está se concentrando em minar a força dos ataques russos. No entanto, as tropas ucranianas, elas não têm capacidade para realizar sua própria ofensiva agora, né? Segundo informações, eles estão se preparando, não podem fazer uma coisa desordenada, simplesmente sair. Por causa disso, eles fazem a defesa ativa, né? E que eles poderão eventualmente atacar em cima de um fracasso russo e correr atrás dos russos, né? Apesar de os drones terem transformado o campo de batalha, a gente não pode esquecer também da artilharia dos morteiros, que vai fazer um grande dano também nas tropas russas, até o ponto de fornecer um pouco de espaço para respirar, mas nunca... é importante dizer que os drones nunca vão substituir a artilharia. A artilharia é muito importante e vai continuar sendo importante. Mas então os russos estão com muita dificuldade, os ucranianos já se prepararam com milhares de drones para essa ofensiva de verão, e uma das principais causas, além da artilharia, do fracasso dessa ofensiva de verão, justamente são os drones, né? Quero falar agora na área ocupada de Donetsk. Donetsk é uma cidade que antes da guerra tinha uma população de aproximadamente entre 1 milhão a 1 milhão e 200 de pessoas. Donetsk estava, na época, na Ucrânia, se a gente comparar com o Brasil, assim como São Paulo está para o Brasil, Donetsk estava para a Ucrânia, ou seja, era um dos motores, não era o único, mas era um dos motores da Ucrânia, né? E hoje ela está arrebentada, né? Falta tudo na cidade, e principalmente agora, recentemente, o acesso à água. Não tem acesso à água, os russos acabaram destruindo tudo isso, o que eles chamam de RPD, República Popular de Donetsk, que é anexada pela Rússia naquela Constituição fajuta, que fez uma anexação fajuta. Então, a situação da população que ficou lá, que está sendo oprimida, piorou sensivelmente. E, segundo as autoridades da República Popular de Donetsk, assim que eles se autodenominam, os reservatórios da região secaram e o volume de água não é suficiente, nem para as necessidades básicas da população, né? E agora os moradores das grandes cidades recebem água há poucos dias. Isso estou falando em Donetsk, mas em Lugansk, que ao lado, acontece a mesma coisa. Existe um presidente em Donetsk, que é o que falou aqui, o Andrei Chertkov. Ele fez um discurso para o povo lá, né? E ele disse que a situação está crítica e que está acontecendo com o abastecimento da água ali na região, e isso pode ser visto por causa do nível dos reservatórios, segundo ele. O nível de água nos reservatórios de Vernekamskoye e Makievskoye e Olkovskoye caiu para níveis críticos, segundo ele. Os volumes que existem hoje não são suficientes para a indústria, para a agricultura e, em primeiro lugar, para os moradores da República. Ele falou, esse Chertkov. Nesse contexto, que é um russo, né? Nesse contexto, informou ele, as administrações de ocupação decidiram alterar um cronograma, ou melhor, fazer um cronograma de abastecimento de água. Eles fizeram assim, por exemplo, em Donetsk, que é a cidade maior que tem ali, não tem mais 1 milhão de pessoas, devem morar ali 150, 200 mil pessoas, só os outros abandonaram, fugiram para a Ucrânia, alguns estão no exterior, já no primeiro ano de guerra. E em Donetsk e em Makievka, a água passará a ser fornecida uma vez a cada 3 dias, vocês imaginam?
um verão forte que está lá, muito calor. A cada 3 dias eles fazem um determinado horário em que a água será fornecida. Em Karstik e Ilovaisk e Zugres, uma vez a cada 2 dias. Em algumas áreas onde a água não chega, promete entregá-la por caminhões-tanque. Ou seja, essa é uma medida forçada que vai permitir um recurso muito racionado e o povo está sofrendo com isso, está revoltado com isso. Esse é um território controlado, todo o Donbass, né, onde tem o Donbass fica a província de Donetsk e a província de Luhansk. Ele é controlado pela Rússia. No entanto, após o início da invasão em larga escala, a situação entrou em crise. Nunca faltou água quando ali era quando era a Ucrânia. Ainda é a Ucrânia, né? Mas quando ela não estava dominada pelos russos. O exército russo destruiu a infraestrutura que abastecia a região com água e não tomou medida nenhuma para reabastecer o sistema e nem para fazer reparos. É importante notar que antes da ocupação russa, né, que eu falei agora, não tinham esse problema em todo o Donbass. Apesar da população significativamente, e na época era bem maior, né? Também não tiveram problemas, e tinha mais de 1 milhão de habitantes. E agora, com essa mixaria de habitantes, os opressores não conseguem atender às necessidades da população. Enquanto o ditador russo anuncia a proteção dos falantes de russo, que ele quer salvar a língua, que estava sendo oprimida, que é uma grande mentira, milhões de pessoas nesses territórios ocupados são forçados a sobreviver em condições em que a água se tornou escassa e cada gota vale seu peso em ouro. Nesse caso, há uma grande insatisfação com o ditador da Rússia, Vladimir Putin. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês inscritos no canal. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.